Olá, gente. Quase sempre nós procuramos a terapia para resolver alguma situação, né, que eventualmente, claramente, vai trazer algum benefício para nós. Eventualmente, na pior das hipóteses, queremos eliminar um vício, queremos eliminar algum hábito que nos leva a um fracasso, uma dificuldade que eventualmente temos de lidar com hábitos alimentares equivocados que acabam provocando doenças. Eventualmente nós queremos nos livrar de uma depressão, eventualmente queremos nos livrar de ansiedade, de medo, culpa, até mesmo situações como traumas, relacionamentos tóxicos. A grande maioria procura um terapeuta para tratar destas questões. Eu costumo sempre citar que um dos maiores limitadores que nós possuímos para alcançar qualquer situação, resolver qualquer problema, nos libertar de qualquer vício, de qualquer matriz que nos aprisiona e nos impossibilita de seguir adiante no nosso trabalho, são nossas crenças limitantes. Entretanto, eu hoje vou mexer um pouquinho na ferida. E é necessário que encaremos a nossa vida como ela é. Que nós aprendamos a enxergar o nosso ser e saber diferenciá-lo daquilo que nós não somos. Isto requer coragem, isto requer audácia, isto requer uma atitude, e isto, acima de tudo, requer sinceridade e honestidade consigo mesmo. Eu hoje quero falar de nossos sabotadores internos, mas sob um aspecto um pouquinho mais delicado. Isto pode mexer um pouquinho com teus brios, isto pode mexer um pouquinho, porque nós vamos trabalhar aquilo que nós mais temos dificuldade de enfrentar dentro de nós, aquela poeira que a gente costuma jogar para debaixo do tapete, né? Aquele objeto que eu não consigo abrir mão dele, mas que eu acabo escondendo ele no porão, ou coloco ele lá debaixo de algo, né, e tapo para ninguém ver, porque eu não quero que as visitas vejam, não quero que ninguém saiba que eu tenho aquilo ali guardado. É algo que eu tenho uma grande estima por aquilo, eventualmente até me orgulho daquilo, mas eu tenho certeza que as outras pessoas não têm a menor, né, admiração por você ostentar aquilo. Nós vamos tratar do ego. Meu nome é Douglas Guima, eu sou coach holístico. Se você ainda não aprendeu, ou se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal. E vem comigo, eu tentarei ser o mais sucinto possível, mas nós vamos tocar nessa ferida que é necessário, porque senão você não vai ficar curado. Senão você vai estar sempre buscando soluções terapêuticas e não vai encontrar aquilo que verdadeiramente te sabota. Vem comigo. Você tem dificuldade de se relacionar com as pessoas? Então vamos lá. Nós nos relacionamos com as pessoas de forma multidimensional, assim como nós nos relacionamos com o universo de uma maneira multidimensional. É muito fácil eu identificar, né, eventualmente, que eu devo me afastar de fulano, porque fulano é uma pessoa tóxica, que eu devo usar uma linguagem diferenciada com ciclano, porque ciclano é um pouquinho mais delicado,
que eu devo ter uma postura de um amor próprio um pouquinho maior, né? Aprender a dizer não, enfim, uma série de atitudes que eu posso tomar e que eventualmente vai facilitar a minha relação com o outro. Só que eu quero dizer para você que a minha relação com o outro, a nossa relação com o outro, ela está intimamente relacionada à maneira que eu trato o outro, não só sob o ponto de vista aparente. E aí você vai dizer assim: poxa, eu sempre tratei bem fulano, e por que fulano continua estranho comigo? Eu sempre fiz de tudo para dar certo esta relação, e por que o meu marido ou a minha mulher, né, tem dificuldade, né, de se abrir comigo, de ser sincero comigo? Eu sou uma pessoa confiável, eu sou uma pessoa tranquila. Por que eu não dou sorte no trabalho? Eu me dedico, me esforço, mas no final das contas ninguém reconhece o meu trabalho, o meu serviço. Por que não dou sorte no amor? Por que eu não consigo prosperar? Enfim, eu quero te dizer que os nossos sabotadores, os piores sabotadores que nós possuímos, ele se encontra na nossa pior ferida, naquilo que mais fede em nós, naquilo que temos mais dificuldade de enfrentar. As 9 matrizes do eu inferior estão formadas pelo quê? Pela ira. Será que você não veste uma máscara de bom moço, de uma pessoa que sabe se relacionar com tudo e com todos? Daqui para fora, porque dentro você morre de ódio, você não consegue digerir situações do seu dia a dia, você não consegue perdoar a atitude das outras pessoas. No fundo, o orgulho em você faz você se sentir superior, faz você se colocar numa situação de julgamento, de que o outro está errado, que se houver uma separação do joio e do trigo, eu sempre vou querer estar do lado do trigo. Eu nunca sou o joio. Eu não sinto inveja de ninguém, mas lá no fundo, cavando um pouquinho mais, eu descubro que eventualmente, né, há algo dentro de mim que sente uma alegria, uma satisfação, que demonstra isso em forma de solidariedade. Eu vou lá ajudar o fulano que teve um revés. Você está indo para ajudar, você está até colaborando, mas no fundo o teu ego está feliz de estar podendo ajudar aquela pessoa que antes se encontrava numa situação superior à sua, mas como ele teve um revés, você teve a ousadia de se aproximar, de eventualmente para demonstrar uma solidariedade. E o ego lá no fundo se sente satisfeito e feliz de estar eventualmente, ainda que momentaneamente, no momento, numa situação de superioridade com aquela pessoa. Eu estou mexendo no ego, eu disse que ia mexer no ego. Eventualmente você não tem paciência com o filho, com uma filha, com a esposa, com o marido. Tá certo? Por quê? Porque eventualmente você se acha muito cheio de virtudes, muito cheio de verdades, e eventualmente você não tem paciência porque você acha que você aprendeu aquilo e que o outro, por estar demonstrando uma dificuldade, ele revela uma fraqueza que você não quer encarar dentro de você mesmo, aquela fraqueza. Porque você quer descontar naquela pessoa
aquilo que eventualmente algo ou alguém, ou até mesmo você mesmo, faz consigo e não quer aceitar. Porque eu tenho a tendência a ter um comportamento com as pessoas da maneira que eu teria um comportamento comigo mesmo. E aí você fala, eu trato as pessoas do jeito que eu me trato e para mim está tudo bem. Não, não está bem. Porque você ainda não parou para perceber que você eventualmente se trata mal. Porque quando você se questiona e se julga e se condena, o nosso ego se acha no direito de ser assim com o outro. Só que o outro eventualmente tem uma sensibilidade maior do que você. Você aprendeu a ser bruto, grotesco, grosso, estúpido consigo mesmo. Para você é normal e natural tomar um cascudo, tomar um tabefe na nuca, porque eventualmente para você aquilo ali é normal, mas para o outro não é. O outro tem o direito de ser um pouco sensível, e aí você já taxa o outro, né, como sendo mimimi, quando sendo sensível demais. Qual é, cara? Pô, para com isso, aprende a ser homem. Nossa, mulheres são muito frágeis, muito fracas, não é? Que homem frouxo, chorando. Não suporto ver homem chorando. Então nós criamos uma série de crenças, paradigmas, única e exclusivamente mantido ou alicerçado, enraizado no ego. E aí vivemos como bestas, como animais peçonhentos, agressivos, inconsequentes. Eventualmente somos insensíveis com o outro porque não aprendemos a ser sensíveis conosco mesmo. E sabe que eventualmente aprendemos isso com nossos pais, que aprenderam com os avós e bisavós, até chegar numa geração em que você estava encarnado lá atrás. Nossas palestras, elas têm uma visão holística sob o ponto de vista mais holos possível. Tá? Se você não acredita em reencarnação, se você não acredita em seres multidimensionais, você está no canal errado. Tem outros terapeutas aí falando sobre, né, numa visão cartesiana da coisa, falando de substâncias, né, ensinando até você tomar um medicamento comprado na farmácia, né? Não é o nosso caso. Nós enxergamos a coisa sob o ponto de vista holístico, metafísico, e eventualmente nós não passamos mão no ego de ninguém. Porque nós, como aposofistas, como visionários de que nós temos um eu superior, que é a coisa mais fantástica que nós, eu, você e cada ser humano na Terra possui, e que está ávido para entrar em cena, mas que não consegue porque o nosso eu inferior, a nossa alma enredada no ego, nas vaidades da vida, do mundo, no mundo de comparações. Oi, querida, você está tão linda com esse vestido, por dentro você está morrendo de inveja porque você gostaria de ter um vestido igual aquele e não quer assumir nem admitir que possui essa inveja. Eu não sinto inveja de ninguém. Será? Então, gente, eu quero dizer para vocês, desde o início eu citei que nós nos relacionamos de forma multidimensional. E por nós nos relacionarmos de forma multidimensional, eu quero deixar claro, você sabia que nossa mente possui 49 departamentos? São 49 camadas de nosso corpo mental. Não estou falando do cérebro. O cérebro é apenas uma parte física do mental. O cérebro é apenas uma conexão entre o físico e o mental, que se dá através da glândula pineal.
inclusive através dos chakras, dos 7 chakras, mas a glândula principal responsável por essa conexão com os mundos supradimensionais é a nossa glândula pineal. Eventualmente você pode ter uma vidência, você pode ter uma clareaudiência, você pode ter uma psicofonia, você pode até ter uma telepatia que é comum em todos nós. O que é lamentável é que a grande maioria dos casos nós não estamos atentos às informações que estamos passando um para os outros de forma telepática. E aí é que nós caímos do cavalo. Porque eu posso estar dizendo eu te amo, e no fundo, o que eu estou tendo é simplesmente uma cobiça, uma ambição, um desejo de obter algo, tá certo? Eu estou querendo influenciar o outro a fim de obter algum ganho. Por outro lado, se você tem dificuldade de ouvir a palavra eu te amo, é porque eventualmente você está se conectando, né? Ou com o seu lado carente, mas quando você não quer que o seu lado carente seja atingido, você coloca a serpente tentadora do Éden de frente e você se torna uma pessoa astuta. Qual é, cara? Tá querendo me enganar com essa história de eu te amo? E nós deixamos de nos relacionar uns com os outros no mais alto e elevado nível. Nós temos dificuldade de nos comunicar telepaticamente porque nós temos muitas informações do ego adentrando nesse processo de emissão e recepção que se dá num plano multidimensional, que se dá a nível mental, que se dá a nível emocional e que se dá a nível instintivo, ou a famosa premonição ou percepção, né? Aquela sensação de que tem algo errado no ar, de que a energia não está batendo, tem algo que não está me soando bem. Quem está fazendo isso normalmente é o nosso instinto. Ele manda essa mensagem e aí a hora de você colocar a sua pituitária, a sua glândula de percepção extrasensorial, né, juntamente com a pineal, em atividade, porque a pituitária é que te dá a direção, a pineal é que te dá a conexão com as dimensões superiores. Mas as dimensões inferiores, formadas pelo mental, emocional, energético e físico, geralmente é com o chakra do baixo ventre ou o plexo solar, daí para baixo. Então o que acontece? Quando nós nos relacionamos com as pessoas e eventualmente aquela pessoa muda seu comportamento conosco, em algum aspecto multidimensional há algo que não está batendo bem, há algum desentendimento ou algum desencontro. Eventualmente isso pode ser ruim, como na maioria dos casos. Eventualmente isso pode ser bom, depende do lado que você se encontra na história. Por quê? Se você estiver numa alta frequência e aquela pessoa está procurando uma frequência inferior para te atingir, eventualmente ocasionado por karmas de vidas passadas, ela vem para te atingir e ela não encontra ressonância, ela não encontra, o canal que ela buscou nessa encarnação, que eventualmente é a vingança, é a ira. E ela lança o seu veneno, ela joga situações, ela lança a sua frequência e ela não consegue te atingir. E ela fica frustrada e ela acaba desistindo e tomando o seu rumo na vida, porque ela não encontrou aquilo que ela buscava. Tá me entendendo? Faz sentido? Se você não entendeu, vai de lado de trás para frente, Aprenda sobre reencarnação, aprenda sobre karma e você vai entender quem são os nossos inimigos, os obsessores que eventualmente encontramos de outras vidas. Tá certo? E quando eu estou vibrando na frequência daquilo que realmente, está relacionado à ambição,
aos encontros, aos reencontros de acerto de contas de vidas passadas, ligado à raiva, à ira, à vingança, ao ódio, situações ligadas ao medo, situações ligadas à mentira, situações ligadas ao orgulho e à vaidade, à disputa para quem é maior, quem é menor, quem é superior, quem é inferior, quem é mais, quem é menos, né? Esse emaranhado de situações, de conexões, de teias kármicas que nos une aos mais diversos seres, encarnados e desencarnados, ocasionado por dívidas, karmas, frequências inferiores, frequências de luxúria, de preguiça, de má vontade, de orgulho, de inveja, de ira. E como eu mudar isto? A primeira coisa que eu preciso fazer é detonar, identificar esse eu e queimá-lo, destruí-lo, liberá-lo, me libertar deste vício. Tá certo? Então, se dentro de mim eu me considero eventualmente superior a alguém, eu vou trabalhar essa vaidade dentro de mim. Eu vou colocar esta máscara diante de mim, na minha frente ou diante de um espelho, caso você queira, prefira, também pode. E você vai se olhar e entender o quanto essa máscara esconde algo de muito podre, de muito ruim, de tenebroso. E aí eu tenho que ter coragem para, através dessa compreensão, porque se a compreensão vier, é inevitável essa coragem. Eu não quero isso para mim. Eu não quero essa máscara e também não quero esse diabo mais dentro de mim mesmo. Eu não quero me relacionar com as pessoas baseado em falsidade, baseado no orgulho, na disputa de quem é mais e quem é menos. Eu não quero botar uma roupa bonita para impressionar alguém. Eu não quero tirar uma foto em frente a um iate e colocar no Facebook porque eu quero impressionar as pessoas e mostrar uma coisa que, mesmo que o iate seja meu, por que eu tenho essa necessidade de querer mostrar-se superior a alguém? Eu tirar uma foto ao lado de uma árvore, de um animal da natureza, é até compreensível. Mas quando eu quero tirar, eu estou aqui na sacada de um prédio, numa festa super badalada com pessoas famosas, qual a minha intenção de querer mostrar isto? É nu e cru, gente. Aqui nós não passamos a mão na cabeça do ego. Por outro lado, qual a intenção que eu tenho de bombardear esta pessoa? Aí você tem um amigo que tem esse perfil de estar todo final de semana postando alguma coisa bacana. Aí, eventualmente, tem aquele que, como gosta de se aparecer, isso é tudo vaidade. Isso é tudo... E aí você um dia descobre que, no fundo, você sente um ciúme, até uma inveja. Se você pudesse, você até evitaria que ele tivesse aquela vida. E quando você percebe isso, é o momento ideal para você trabalhar sobre este ego, eliminar esta máscara, pelo menos de si mesmo, tá? Porque a mudança tem que ser de dentro para fora. Eu preciso entender o quanto isso me causa mal. Por que me causa mal? Lembra que eu falei que nós nos relacionamos de forma multidimensional? A frequência da inveja, mesmo que você oculte e esconde, aquele que é invejado sente, ele sabe que você sente inveja dele. Ele percebe uma energia estranha quando está perto de você, porque ele sabe que você rechaça a felicidade dele. E aí aquela pessoa que eventualmente poderia ser útil na sua vida, mesmo tendo aqueles defeitos, porque eu não vou mudar o outro, eu posso mudar a mim mesmo. Ele, ao sentir esta frequência, ele passa a te rechaçar, e você fala: que cara metido, olha lá, não quer falar comigo. Ele só se relaciona com os amigos dele agora, né? Eu sou um amigo de infância, ele me abandonou, ele não quer saber de mim, porque ele sente que a felicidade dele te incomoda. Ou a situação, ainda que seja uma infelicidade, o status dele te incomoda. Então ele acaba
mudando os relacionamentos, sabe? Aquele cara que ficou rico e muda seus relacionamentos por causa disso. Não é porque ele ficou omitido, é porque ele sente, na maioria dos casos, esta frequência vindo dos invejosos, daqueles que ficaram incomodados com a sua vitória. Tá certo? Por outro lado, a mesma coisa acontece quando você tem um revés na vida. Nesses momentos, você descobre quem são seus amigos de verdade. Aqueles que antes estavam contigo quando você estava bem, e aqueles que se afastaram quando perceberam que você estava mal. Porque a grande maioria das pessoas se relacionam umas com as outras por interesses. Eu quero estar perto de pessoas bem-sucedidas. Eu quero estar perto de pessoas que têm algo a me acrescentar. E eu diria, você está aberto para receber algum conhecimento? Você tem a humildade de entender que eventualmente um mendigo ele pode do nada soltar uma frase de sabedoria? Você tem dificuldade de entender que um senhor de idade, por mais que ele tenha vivido no século passado, no início do século passado, uma mentalidade muito conservadora, ele possa eventualmente trazer uma sabedoria para o século XXI? Ou você tem dificuldade de achar, ou você tem o orgulho de ser um senhor de 60 ou uma senhora de 60, 70 anos e fala essa juventude mimimi, e você acha que os jovens estão todos perdidos, você acha que um jovem, uma criança, não tem a capacidade de trazer uma luz para a tua... Então, gente, está na hora de nós nos olharmos no espelho, de olharmos de frente para nós mesmos, de encarar esse ego, ter a coragem de remover essa máscara que se esconde por trás de uma autoestima, se esconde por trás de um orgulho, de um amor próprio, que às vezes está formado simplesmente, por ali está um passo eventualmente do narcisismo, esse amor próprio, sabe? A pessoa que não gosta de ajudar fudidos, como se ele, fosse o bambambam da história, como se ele não corresse o risco de eventualmente ficar fudido na vida. Fulano é tão ingrato, como se ele alguma vez dissesse: gratidão, meu Deus, por tudo que tenho, por tudo que possuo. Aonde eu quero chegar? Ninguém é melhor que ninguém, e ninguém é pior do que ninguém. Tá certo? Se eventualmente você se sentir inferiorizado diante daquele que possui um carro do ano, uma mulher bonita ou mais nova, ou aquele cara que tem dinheiro, ou aquele que teve sucesso financeiro, ou aquele que mora bem, ou aquele que veio de família rica, se você se incomoda com isso, você tem que trabalhar esse teu ego. É o ego que está ferido, porque se você tiver um dia a chance de chegar ao patamar desse cara, você vai pisar nos que estão abaixo. Inevitável, não adianta dizer que não. O nosso ego é sutil e delicado, ele coloca máscaras para conseguir aquilo que ele quer. Eu disse que ia mexer na ferida, não disse? Se você ficou até aqui, parabéns, você é vitorioso. Você é um ser que está realmente dedicado e destinado e predestinado a mudar, a se conectar com o teu eu superior num nível mais elevado possível. E enfrentar esse ego tenebroso é a única forma que temos de nos libertar das matrizes do eu inferior. Doa a quem doer. Não adianta ficar só conectado com o superior e esquecer do inferior. Porque o espírito está aqui, mas a alma está aqui aprisionada, as matrizes do ego. Se eu não enfrentar isto de frente, eu não vou conseguir libertar esta alma, eu não vou conseguir libertar, e eventualmente quando o tapete for puxado, que eu tomar o tombo é feio. Estou mostrando a vocês hoje como trabalhar as bases, como eliminar as raízes da mentira, que é o principal de todos, é aquele que tem todos sob seu comando, é a mentira. O orgulho, é aquele que se personaliza para poder justificar tudo que faz.
Mas esse orgulho, ele está pautado na mentira. A grande medusa é a mentira. É o que tem várias faces, é o que tem várias máscaras. É o que está sempre justificando. Não, eu sou assim porque, né? Se eu não for assim, porque se eu não, eu sou assim porque assim, está sempre se justificando. Está na hora de encararmos isso de frente. Está na hora de destruirmos isto. Vou falar igual o indiano, invocar a deusa Durga para decapitar esse ego, porque ele está muito feio e tenebroso. E enquanto nós estivermos ainda escondendo isso de quem quer que seja, e o pior de nós mesmos, nós sempre vamos ter algum revés, e principalmente na área que mais desejamos melhorar na vida. Por quê? Porque aquela área que nós mais desejamos melhorar, infelizmente, é a área que o ego mais se sobressaiu. É a área onde o ego mais criou máscaras. Você é infeliz no amor, você vai estar sempre querendo passar a imagem de que você é feliz no amor. Ah, Douglas, eu sou infeliz no amor, esse é o meu problema. Será? Se você reconhece que é infeliz no amor, teu problema não é o amor. Eu te garanto isso. Eventualmente, essa infelicidade no amor, ela criou uma máscara para ocultar um orgulho, para ocultar uma frustração ligada à ira, para ocultar uma inveja. Tenha absoluta certeza, eu estou dando a dica. Quando você reconhece que é fraco em algum aspecto da sua vida, tenha certeza que a raiz principal do teu ego não está nisso. A raiz principal está naquilo que você considera como sendo o bem resolvido dentro de você. Tenha absoluta certeza disso. O ego, ele é muito sutil na sua maneira de se esconder, na sua maneira de se ocultar. Meu nome é Douglas Guima, eu sou coach holístico, psicoterapeuta holístico. Se você quer aprender a lutar contra isso, Douglas, descobri uma coisa horrível dentro de mim, como é que eu faço com isso? Entre em contato comigo, tá? Para isso, eu posso até te dar um pré-atendimento gratuito e te ajudar nesse processo. Como trabalhar esse eu? Se você gostar, você faz um tratamento comigo e nós vamos poder auxiliá-lo nesse processo. Se você gostou do vídeo, ficou até aqui, dá um joinha, porque muita gente vai abandonar esse vídeo antes. Eu tenho certeza que muitos já abandonaram antes de dar continuidade. Inscreva-se no nosso canal e compartilhe para outras pessoas. A nossa intenção é nos transformar em seres melhores do que somos hoje. E não deixa de entender uma coisa, com tudo isso que eu falei aqui, tenha absoluta certeza, você não é só esta alma aprisionada ao ego, você também é esse eu superior, angelical, a imagem e semelhança do Criador. O nosso trabalho maior consiste em fazer esse eu superior, ele cada vez mais ficar forte, mais iluminado, mais alimentado, mais fortalecido. Só que a nossa alma, o nosso eu inferior, ele só vai somar ao eu superior a partir do momento que ele começa a se libertar desse ego. Aí sim, né? Os 3% de eu superior passa a ser 4, 5, 6, 7, 10, e aí você vai aumentando até que você se torna límpido e cristalino, límpida e cristalina imagem e semelhança do Criador. Em Lakesh, o Deus em mim habita em ti. Namastê, Deus em mim, saúda Deus em ti. Shalom.